a Nova York conversar com Eduardo Barão, que acompanha a situação do shutdown anunciado lá nos Estados Unidos. O Congresso não chegou a um acordo sobre o orçamento e começamos a ter os primeiros cortes de serviços do governo americano. Barão, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Fala, Frumento, boa tarde para você, para o Coutinho, para todo mundo aí no Brasil. Uma situação que vinha sinalizando nos últimos tempos, sem esse acordo envolvendo democratas e republicanos no Congresso, e chegou agora ao limite, né? Passou, na verdade, do limite do tempo, e a partir de hoje o governo americano não tem mais dinheiro para investir, já que o orçamento do próximo ano fiscal não foi aprovado. Diante desse cenário, já tivemos aqui alguns problemas, por exemplo, parques nacionais estão fechados ou estão operando sem funcionários, há possibilidade, inclusive, aqui em Nova York, do passeio tradicional da Estátua da Liberdade não ser mais realizado, porque se trata, evidentemente, de uma ação federal, além de outros serviços importantes para o país, por exemplo, emissão de passaportes, também o que se refere ao tráfego aéreo nos aeroportos. É uma situação que está se repetindo durante o governo de Donald Trump. A última vez que esse shutdown, né, o problema de não ter dinheiro, não chegar a um acordo para o orçamento, foi no governo anterior de Trump e agora isso se repete. Numa entrevista coletiva agora há pouco, o vice-presidente J.D. Vance acusou a oposição democrata de querer que dinheiro fosse destinado para a saúde de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, o que não é realidade. Os democratas querem aumentar, sim, a fatia para a saúde, não exatamente para imigrantes. Entendem que o governo Trump está diminuindo esse setor que é considerado fundamental pelos democratas. O impasse começou hoje, efetivamente, a trazer problemas que pode gerar demissões entre o funcionalismo público federal aqui nos Estados Unidos. Você sabe, Barão, obviamente que eu estou acompanhando de perto, principalmente no setor de turismo, e o setor de turismo está em pânico com essa paralisação aí nos Estados Unidos. Inclusive, hoje pela manhã, a Associação dos Operadores de Turismo dos Estados Unidos soltou uma previsão de uma perda de $1 bilhão por semana se o shutdown se persistir aí nos Estados Unidos. Como você bem disse, a possibilidade, inclusive, de a Estátua da Liberdade, acho que está muito mais próxima, né, Barão, do turista brasileiro. Imaginou, você viaja até os Estados Unidos, vai até Nova York, de repente você sonhou com essa viagem, fez toda a sua programação financeira e chega em Nova York e não pode visitar a Estátua da Liberdade, fazer aquela visita tradicional ali de barquinho até a estátua, porque ela simplesmente está fechada porque os funcionários públicos não estão recebendo salário. E o TSA, que é a agência que regula o transporte nos Estados Unidos, em especial nos aeroportos, tem cerca de 13 mil funcionários que podem ficar sem receber salários. Isso pode causar filas nos aeroportos e até cancelamentos e adiamentos de alguns voos. Então, o setor de turismo, que já vem sofrendo, né? O Barão tem falado, eu tenho falado aqui também, com uma queda no número dos principais mercados emissores de turistas para os Estados Unidos neste ano, também mais um baque para o setor de turismo lidar a partir de agora. A gente teve, né, Barão, em 2018, 2019, no primeiro mandato do Trump, 35 dias durando o shutdown. E a expectativa, por enquanto, a gente está no primeiro ainda, é de não saber o quanto tempo vai durar, né? Não dá para prever absolutamente nada, né? Você está falando da Estátua da Liberdade, da última vez que teve justamente shutdown durante o governo Trump, ela teve essa paralisação inicial, depois o governo de Nova York assumiu a possibilidade de continuar realizando o serviço. Então, esse governo, os servidores federais foram pagos pelo Estado aqui de Nova York. Não sei se isso vai acontecer de novo, há sim essa possibilidade. Foi o maior da história, esse primeiro do governo Trump, e agora ninguém tem ideia de quanto tempo vai durar. Na entrevista agora há pouco, o vice J.D. Vance disse que não acredita que vai durar muito, mas por enquanto nem democratas nem republicanos têm cedido para tentar chegar a algum tipo de acordo e aprovar o orçamento do próximo ano fiscal aqui nos Estados Unidos. Diante disso, o shutdown, né, esse fechamento, a possibilidade do governo federal não gastar mais nenhum centavo, seja pagando os servidores, seja honrando com compromissos, ninguém sabe quando isso vai acabar. Bom, com relação às pessoas que querem obter o visto americano, que estão em vias de obter o visto americano, por enquanto, a embaixada em Brasília, os consulados e algumas capitais por aqui funcionando normalmente. Quem já avisou que não deve trabalhar
é a pessoa responsável pelas redes sociais da embaixada no Brasil. Diz que enquanto essa situação persistir, não haverá atualização nas redes sociais da embaixada americana aqui no Brasil. Obrigado, viu, Barão, pelas informações.